Qual que é o segredo? O segredo do rio é que ele não pode parar, porque quando ele para, ele gera morte depois dele. Fala uma coisa, talvez você nunca ouviu isso da minha boca. Ouve aí pela primeira vez. Acho que eu nunca compartilhei isso com ninguém. Um rio, ele parece lento numa fase, mas é muito interessante. Eu nunca vi um rio correr na mesma velocidade todas as estações e o ano inteiro e todos os anos. Nunca vi. Eu nunca vi um rio poderosamente correr naquela mesma velocidade para toda a vida. Nunca vi. Quando eu chego numa corredeira, numa cachoeira, é o mesmo rio. Só que quando ele chega naquela corredeira, tem uma queda. A aceleração do rio aumenta. E a pressão produz tanto resultado quando bate lá embaixo que você pode pôr uma turbina que gera uma hidrelétrica de energia. Você pode fazer uma usina só com queda d'água. Só que existem lugares onde o rio está afinando, parece que está devagar, mas é fase. O que eu quero que você entenda é que você é um rio, só que tem as fases, mas você nunca pode parar. Qual que é o segredo? O segredo do rio é que ele não pode parar, porque quando ele para, ele gera morte depois dele. Então eu quero que você observe o rio, como que ele começa na fonte. Fonte sempre é lenta e devagar saindo, sempre suave. Essa é a fonte. Todo rio precisa de estar conectado todo dia na fonte. Presta atenção nisso. Todo rio, todos os dias, se a fonte cortar, o rio vai secar. Qual que é o grande desafio do agronegócio? Fechar e cercar bem as fontes, porque os animais pisam nas fontes. Os próprios animais, eles pisoteiam as fontes. O gado, por exemplo, você tem que toda fazenda que tem fonte, você precisa de quê? Você precisa de cercar com cerca para os animais não pisotearem e não acabar com a fonte. Você precisa plantar em volta. Por quê? Porque até o rio precisa de acessar a fonte. E quando ele acessa a fonte todos os dias, vai descendo, mesmo que devagar e suave, de forma nobre. Poucas águas saindo da fonte, vai fazendo aquele rio monstruoso, igual o Rio São Francisco, que tem lugares que tem 14 km de largura. Mas quando começa a fluir, todo dia, todo dia, todo dia, presta atenção. Quando existe o infinito, não tem como ter pobreza, não tem como ter escassez, não tem como ter estabilidade. Se a estabilidade existisse, nada prosperaria, tudo seria estático. Anota essa: se estabilidade existisse, nada prosperaria, tudo seria estático. Só você que finge ser estático. A Terra está girando em torno dela mesma, a Terra gira em torno do sistema solar. As nuvens se movem, os animais se movem, a água desce no infinito. O que é água no infinito? Eu te contei. Quando você entende que o Senhor deu riqueza para as nações, eu não te contei. Anota o que é nações. Nações são famílias. Pablo, o que são nações? Nações são famílias. Essas nações que são famílias viraram as nações que você acha que são países. Você está enganado. O que é o Brasil? É um ajuntamento de família que instituíram isso, e muitos montaram num cavalo e falaram: não, vamos criar uma independência aqui, vamos arregaçar com isso aqui. Eu queria te perguntar, você acha mesmo que Deus, ele reservou toda a riqueza dessa geração para o Warren Buffett, para o Bill Gates, para o Jeff Bezos? Vocês acham? Deus falou assim: não, eu quero realmente uma geração, eu vou dar toda a riqueza. Vocês sabiam que a riqueza desses 5 homens, essas 5 famílias, é superior à de 100 milhões de brasileiros? Vocês sabiam disso? Eu quero te contar. Se eu fosse alguém lá do quinto dos infernos, eu ia falar assim para você: nós temos que ter igualdade, nós temos que ir lá e tomar o que é deles. Não, eles não tomaram o que é nosso. Eles pegaram porque ninguém descobriu o que é nosso. E não tem roubo nisso. Tem abandono. Anota assim: roubo versus abandono. Perdão, apropriação versus abandono. Eles não roubaram ninguém. Por que existem homens bilionários? É porque você não abre a sua empresa, trabalha para ele.